Poxa, quem eu não vi ainda, e desejando que cada um dos que estão aqui, e que estarão também, em outras oportunidades, assistindo o nosso estudo, possa retirar dele uma parte boa, né? Uma parte que possa nos levar à reflexão, uma reflexão profunda deste assunto que a gente vai trazer no dia de hoje e que faz parte do nosso cotidiano, né? Que é o carregar a cruz. E a gente baseou o nosso estudo, fundamentou o nosso estudo, além do Evangelho de Jesus, a gente fundamentou exatamente pensando naqueles velhos discursos que nós encontramos, né, que escutamos por aí no nosso dia a dia, de quando a gente pergunta a determinadas pessoas com quem nós nos encontramos, como é que está a vida da pessoa. E muitas vezes, né, muitas vezes mesmo, as pessoas comentam que a cruz está pesada, né? Outras falam assim, continua aí carregando a cruz, levando a cruz, né? E a gente entende que esse levar a cruz, na verdade, é uma relação que se faz com o peso da cruz de Jesus, né? Mas, na verdade, não é uma cruz, né? Então, quando a gente fala assim, estou carregando uma cruz, não é uma cruz. São as diversas dificuldades que nós, pelas quais nós passamos, são os diversos problemas que nós trazemos nessa nossa reencarnação, e nós relacionamos ela com o peso de uma cruz, né? Com o carregar da cruz. Mas existe um texto que foi escrito por Marcos e por Mateus, que fala de um momento em que Jesus falou, né, aos discípulos a respeito dessa cruz. E é lá no livro de Marcos e Mateus que está escrito isso. Mateus, no capítulo 8, versículo 34, o Marcos, e o Mateus, no capítulo 10, versículo 39, aonde Jesus vai alertar aos discípulos dele dessa forma. E chamando a si o povo, com seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que vale, né? Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Veja como que Jesus chama a atenção, né? Como é que ele está colocando uma questão que difícil, né? Difícil para todo mundo, uma questão de opção. Olha, aquele que vai me seguir tem que negar as coisas do mundo. Não é isso que a gente entende? É isso que a gente entende, né? Ele está dizendo, olha, para você me seguir, você precisa de negar a si mesmo. Não é deixar de viver, mas negar em si mesmo aquilo que faz a gente, que impede a gente, né, de continuar. Porque aceitar Jesus é o primeiro passo. Seguir Jesus é o segundo, o terceiro, o quarto passo. E aí que está a dificuldade. E ele coloca essa dificuldade, porque aquele que me seguir vai ter que largar algumas coisas, vai ter que negar algumas coisas de si mesmo, vai ter que abraçar uma outra causa, uma outra situação. Então, é isso que ele está falando. Então, veja, que ele já orienta aqueles que querem segui-lo de que terão dificuldades. E a primeira dificuldade é negar a si mesmo. A doutrina espírita nos orienta muito bem sobre isso, né? Quando a questão é negar a si mesmo. É negar em nós, de nós, aquele orgulho, aquela vaidade, né? É tudo aquilo que nos impede de avançar, né? Principalmente o orgulho, que a chaga é maior, né? E ele vai nos orientando, olha, tem que negar a si mesmo, negar aquilo que está presente na sua vida e pegar os meus ensinamentos e colocar em prática. É isso que ele está dizendo. É isso que significa colocar a cruz. E os nossos espíritos mentores aí da nossa doutrina, e um deles é Amélia Rodrigues e Emmanuel, nos traz algumas citações muito interessantes, algumas explicações, né, no que vem a ser a cruz, né? O que significa a cruz que nós trazemos nessa vida e que está tão presente, né, nas nossas reencarnações. Uma delas, essa do Emmanuel, vai dizer o seguinte, que a nossa cruz, na verdade, não é aquela cruz de madeira, né? Não é aquele instrumento de suplício
que Jesus, né, abraçou, ou foi imposta a Jesus. Mas a nossa cruz, não é verdade? São os fardos que nós carregamos, os fardos pesados, né? Que aí a gente sabe que esses fardos pesados, na verdade, são experiências mal-sucedidas em outras vivências, as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, né? Aquele sacrifício que a gente é obrigado a fazer sem reclamação, né? Sacrifícios estes que muitas vezes se referem aos nossos entes queridos, que nos pedem período de aflição. A gente sabe como é que é viver em família, como é viver período de aflição em prol do funcionamento da manutenção da família, da organização do grupo ao qual nós estamos vinculados. Se refere a filhos a quem sonegamos o apreço da nossa dedicação, né? Dos desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daquelas pessoas, né, que nós amávamos e que nós confiávamos, e elas nos traíram, do cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, é o sacrifício que a gente faz, a gente vê muito presente nas famílias, no sacrifício do pai, no sacrifício da mãe, no sacrifício dos familiares, para que aquela família, aquele núcleo se mantenha harmonioso, né? Ligações dignas que nós deixamos lá atrás, que nós desfizemos, né, lá atrás pela nossa falta de cuidado, das tarefas difíceis, em cujas quase sempre somos constrangidos a marchar, né, esperando a ajuda do outro. Enfim, essa daí é a nossa cruz. São esses diversos problemas que nós carregamos, né, que se transformam em fardos pesados. E a impressão que nós temos quando nós estamos vivenciando essas situações, que são pequenas, são poucas aqui perante as realidades de cada um, então a gente vê que realmente essa vida que nós levamos, com todas as suas dificuldades, realmente se assemelha a carregar a cruz, né? Às vezes, para uns, ela pode ser mais leve, para outros, pesada, né? É só a gente olhar, é só a gente perceber, né, ao nosso redor, que a gente vai constatar que muitas vezes as cruzes, né, ou a cruz daquele que está do nosso lado, é muito mais pesada, né? E, às vezes, até a gente fica constrangido de pensar que a nossa cruz não é tão pesada assim, né? Quando a gente relaciona, quando a gente compara com certas cruzes que a gente percebe ao redor de nós, né? Então, a gente entende assim, dessa forma, né, que os Espíritos estão trazendo para nós, que é a nossa vida, aquilo que nós... a posição que nós estamos aqui, né? A escolha das provas que nós fizemos lá, antes da nossa reencarnação, equivale realmente a carregar uma cruz, né? Diz os Espíritos, de uma maneira mais abrangente, que é em nossa ficha, né, nossa ficha kármica, desferem para nós muitas punições. E quando nós reencarnamos, embora a gente não se lembre do acordo que nós fizemos antes da nossa reencarnação, nós, né, trazemos, sem perceber, essas punições mentais. Né? São pessoas que muitas vezes trazem transtornos e não sabem de onde saiu. De onde saiu esse transtorno? Por que certas pessoas trazem essas dificuldades todas, né? Então, os Espíritos dizem assim, olha, a gente não se lembra das nossas experiências no passado, mas elas estão presentes na nossa constituição mental. Tem até um estudo do André Luiz, que fala da casa mental, e que ele vai dizer o seguinte, que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. Claro que isso aí não é uma divisão, né? Não existe literalmente uma divisão, mas ele diz que nós temos, olha, o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O inconsciente são aquelas experiências que nós vivemos lá atrás, né? Em outras vidas. Aquelas experiências estão fixadas nesse inconsciente, né? Que pode, muitas vezes, lançar para o subconsciente, que está mais ou menos perto da gente, né? E que recebe essas informações do inconsciente e transfere elas
para o nosso consciente, né? E aí, no estudo mais aprofundado, vai dizer, o inconsciente é a vida do passado, o consciente é a vida, o subconsciente é a vida de hoje, é a lembrança do passado, e consciente é a vida de hoje. Então, há uma influência dessas esferas, né? Desses compartimentos do nosso cérebro. Então, o passado, muitas vezes, interfere no nosso presente sem a gente perceber, né? Sem a gente se dar conta. E, muitas vezes, ele é revelado através das nossas tendências, através da vida que nós escolhemos levar, das nossas preferências, e que, muitas vezes, nós não sabemos de onde nós tiramos, né? E cada um traz a sua, né, a sua bagagem conquistada, né? Trazem marcado, impresso na nossa alma todas as experiências, boas e não boas, que nós vivenciamos no passado. Então, nessa nossa vida, nós vivemos em função de reflexos do nosso passado, né? A nossa ficha kármica traz muitas punições para nós, né? E essas punições, muitas vezes, a gente sente que estão presentes na nossa vida, mas a gente não sabe de onde saiu, né? É a oportunidade que nós recebemos de limpar a nossa alma, né? Daquelas situações constrangedoras, daquelas situações que poluíram nossa alma em vivências passadas, né? Então, essa cruz é isso aí, né? É esse reflexo, é o efeito dessas atuações, dessas experiências que nós vivemos em outras épocas e que ainda precisam de reajuste. Então, cada um de nós, né, que está encarnado nesse planeta, cada um de nós, né, traz consigo essa bagagem, e a cada um, né, será dado aquilo, vai recolher aquilo que plantar. Então, se hoje nós passamos por dificuldades enormes no campo da saúde, no campo intelectual, na vida social, aonde quer que a gente esteja, realmente o fruto que nós estamos colhendo de um plantio mal feito, né, mal resolvido de uma vida passada. Então, essa cruz que a gente fala que pesa é exatamente isso aí, né? São os efeitos, né, de certos equívocos, né, de certas experiências negativas que nós vivenciamos em outras oportunidades. Mas não podemos ficar desesperados, né? Porque nós estamos, na verdade, recapitulando, né, nesta vida, certas experiências da vida passada. E aí nós ficamos inquietos, né? Estressados, ansiosos, né? Porque a gente não se lembra. E muitas vezes a gente vive a reclamar, como a gente falou no princípio, né? A gente vive a reclamar, meu Deus, a minha cruz está pesada, por que eu estou carregando uma cruz tão pesada? Né? A gente começa a comparar o peso da nossa cruz com a cruz do outro, e a gente sempre acha que a nossa é mais pesada, e fica questionando da justiça divina, por que, meu irmão? Né? Por que a minha cruz é tão pesada? Mas a gente se esquece, né? Se esquece das nossas experiências negativas em outras oportunidades, né? A gente se esquece daqueles irmãos que conviveram conosco em outras oportunidades e que esses irmãos padeceram, né, a nossa intromissão, a nossa exigência, né, o nosso jeito de ser, né? Esquecemos que nós machucamos muitas pessoas. E aí, quando a gente retorna ao plano físico, e a gente, né, percebe a quantidade de inimigos que nós temos, ou de desafetos, a gente questiona a justiça divina, mas por que eu nasci aqui junto com essas pessoas? Né? Por que eu tenho que conviver com um determinado grupo de pessoas que não tem nenhuma afinidade, né? Que, na verdade, são pessoas que não gostam de mim, ou que eu não consigo gostar, não consigo suportar? Então, a gente vai se lembrar, né, pelos ensinos da doutrina espírita, de quantos irmãos passaram pelo nosso caminho e nós, né, ao invés de ajudarmos, nós atrapalhamos. Ao invés de nós sermos generosos, fomos sozinhos. Ao invés de doar, nós retiramos. Então, são esses companheiros que estão voltando aí, né? E que muitas vezes recebem o nome de cruzes. Eu até estava comentando hoje
um grupo de pessoas que, quando a gente fala em cruz, a gente entende que essa cruz que nós carregamos, muitas vezes tem nome, tem RG, tem CPF, porque são as pessoas que trazem, às vezes, certas dificuldades, né, no grupo no qual nós pertencemos. Então, veja que todo esse somatório de situações mal resolvidas de um passado, né, situações mal resolvidas nessa vida presente também, vão se transformando aos poucos naquilo que nós chamamos de cruz. E ela vai pesando, né? Se nós não soubermos administrar essas dificuldades que nós trazemos e que conquistamos em outras vidas, ou nessa própria vida, então a gente vai ficar cada vez mais, né, rebaixados com o peso da nossa cruz. A gente vai ficar envergado ao peso da nossa cruz. E nós precisamos de reagir, né? Não é que a gente vá, né, encontrar alguém que tire a cruz das nossas costas. Isso a gente não vai encontrar. Mas nós podemos encontrar pessoas que nos auxiliem a carregar, né, que dê um suporte para que a nossa cruz não seja tão pesada. Então, é isso que a gente pede, né, aos espíritos, aos nossos mentores, pedimos tanto a Jesus em prece, né, para que Jesus possa nos dar força e a gente consiga carregar essa cruz que nós mesmos construímos em outras experiências ou em experiências passadas, né? E aí a gente lembra do julgamento de Jesus, que Jesus foi levado para ser julgado pelo poder romano, né? E o último julgamento que ele teve foi com Pôncio Pilatos, né? E que decidiu, junto com aqueles que ali estavam presentes no julgamento de Jesus, que Jesus deveria ser crucificado. E por que ele resolveu que ele seria crucificado? Porque, na verdade, a cruz é um símbolo, né, que é um instrumento de tortura, né, que foi criado pelo Império Romano, muitos anos antes de Jesus. Né, muitos anos antes de Jesus. O povo romano já utilizava a crucificação para punir aqueles que se levantavam contra o Império Romano, que descumpriam as leis, que eram pessoas que traziam ameaças ao Império Romano. Então, os ladrões, os assassinos, né, as pessoas que não se enquadravam dentro da lei romana. Então, criaram a crucificação. E por que ela era tão dolorosa? Por que ela é tão difícil? Porque as pessoas crucificadas, muitas vezes, levavam dias para morrer e ficavam ali pregados à cruz, né? Esperando a morte chegar. Então, era um tormento, né? Porque, na verdade, não era a pregação em si que matava as pessoas, era a falta de ar, né? Ele ficava de pendurado ali, os órgãos iam falindo, e quando os órgãos chegassem realmente na falência total, a pessoa dava uma parada cardíaca e morria por insuficiência respiratória. Então, era uma morte muito dolorosa, né? Já usada pelos romanos, né? Durante mais de 70 anos, né? Aí crucificando as pessoas. E quando Jesus foi julgado como uma ameaça ao Império Romano, ele recebeu a punição romana, que era de crucificação, ou seja, uma morte muito sofrida, uma punição muito dolorosa, né? Mas ele recebeu aquela punição, né? Recebeu aquele veredito, e aí ele recebeu a cruz na qual ele foi crucificado. Mas que diferença existe entre aquela cruz do Cristo, essa que foi a cruz, que foi a cruz de Jesus, né, literalmente falando, que foi uma decisão romana de impor essa cruz em Jesus, e a cruz que nós, os cristãos, devemos carregar? Existe uma diferença aí, né? A gente está dizendo que a nossa vida, as situações que nós vivemos, né, de sofrimento, de punição, relacionamos essas dificuldades à cruz, né, que nós carregamos. Então, a nossa cruz é pesada, né? Muitos dizem isso. A nossa cruz é muito pesada.
A gente está carregando essa cruz não diminui o peso, né? É muito pesada. E a gente entende, muitas vezes, que essa cruz que nós estamos carregando foi colocada pela justiça divina, né? De uma forma impositiva, né? De ter de a gente ser obrigado a carregar essa cruz. Né? A gente entende dessa forma, que nós erramos demais no passado e que a justiça divina, então, impõe essa situação dolorosa que nós vivemos como se colocasse uma cruz nas nossas costas. É assim que a gente entende. Só que existe uma diferença nesse contexto, né? Jesus recebeu uma cruz de uma forma imposta, né? Por imposição do governo romano. Ele não fez escolha. Ninguém deu para ele opções, né? Faça uma opção aqui. Você quer carregar a cruz ou você quer morrer, né, de uma outra forma? Ninguém ofereceu para ele as opções, né? Condenaram Jesus, né, arbitrariamente. Forçaram Jesus a carregar a cruz. Mas e nós, os seguidores do Cristo, também fomos forçados a carregar a cruz? Não. Aí que está a diferença. A cruz de Jesus foi imposta. A nossa cruz, nós escolhemos voluntariamente. Então, não existe motivo nenhum de a gente reclamar que a nossa cruz está pesada demais. Porque, na verdade, nós escolhemos essa cruz que nós trazemos no dia de hoje. É assim mesmo. E como é que eu posso comprovar isso? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, o Allan Kardec pergunta assim para os espíritos, para os espíritos mentores, né? Trabalhadores aí da doutrina espírita. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Olha a pergunta do Allan Kardec. Antes do espírito reencarnar, antes dele entrar, né, no novo corpo de carne, ele sabe, ele sabe o que ele vai passar, ele tem consciência da situação que ele está abraçando, ele conhece as dificuldades pelas quais ele vai passar. Aí os espíritos respondem assim para Allan Kardec: ele mesmo, o espírito, escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aterrorizante, né? Mas, na verdade, nós escolhemos. Antes de a gente entrar nesse corpo que a gente está hoje, a gente foi chamado e foi colocado para nós a nossa situação, né? Os nossos equívocos vivenciados nas experiências anteriores. E a necessidade de extirpar esses equívocos, de expiar esses equívocos. E nós, então, aceitamos. Então, não existe motivo para a gente reclamar, porque nós mesmos escolhemos o gênero de provas que nós desejávamos sofrer, necessário sofrer, para que a gente vá, né, retirando esse peso dessa cruz, para que nas reencarnações futuras a nossa cruz não venha tão pesada. Para que ela não venha tão pesada e para que ela seja uma cruz menor, há necessidade de a gente extirpar dela, eliminar nela aquilo que traz um certo peso, né? E que machuca os nossos ombros. Então, é essa questão. Ninguém está aqui simplesmente por punição. Existem alguns casos, né, de reencarnação compulsória, mas no nosso caso, nós podemos escolher. A gente sabia o gênero de provas. Mas é claro que, quando a gente nasce, a gente fica encoberto o nosso passado, né? Ele fica encoberto lá no nosso inconsciente, né? E aí a gente tem a oportunidade ou de aumentar o peso dessa cruz, porque nós não sabemos exatamente por que nós viemos, né? Ou então de diminuir o peso dela. E os espíritos nos chamam a atenção
para esse ponto, se nós queremos diminuir o peso da cruz que nós estamos carregando, nós precisamos de praticar algumas ações. E essas ações, né, prendem-se exatamente ao verbo amar, né? Aprender a amar as pessoas que estão do nosso lado, inclusive aos nossos inimigos. Então, é um jeito de a gente ir diminuindo o peso da nossa cruz, né? Para isso, Jesus veio, para trazer para nós o seu evangelho, que, na verdade, é o norteador, né, do nosso caminho. E nos chama, né, a atenção para que a gente, através dos ensinamentos dele, nós possamos, aos poucos, ir diminuindo o peso da nossa cruz. É uma oportunidade nova, né, que a gente tem de poder reverter esse caso, né, de diminuir o peso dessa cruz nesta vida e também nas próximas que nós teremos pela justiça, né, novas oportunidades que nós possivelmente teremos, né, de vivenciar novas experiências. Então, é isso, né, que a gente precisa de estar consciente de que essas experiências ruins, elas existem porque nós fomos desleixados, né? Nós corrompemos as leis divinas. Nós vivemos anteriormente na contramão das leis divinas. Então, por isso, nós estamos trazendo consequências tão dramáticas, tão difíceis, que equivalem a carregar uma cruz muito pesada. Mas a gente não pode também ficar desesperado por isso, não, né? Isso aí é a parte ruim desse processo, né? É a parte do ressarcir, né? Do pagar as dívidas. Ora, se nós contraímos dívidas lá atrás, nada mais justo do que a gente pague, né, nos dias atuais, né? É essa questão. Não vamos desesperar, não. Porque mesmo sob a justiça divina, né, sobre o positivo da justiça divina, Deus, na sua infinita misericórdia, também não vai nos abandonar, né? A gente sabe disso, que ele vai nos dar uma cruz, né, de acordo com o peso que nós conseguimos carregar. Mas é necessário carregar a cruz, né? É necessário carregar a cruz. E o Emmanuel vem nos clareando muito a respeito disso, né? Quando ele toma esse texto lá de Marcos, lá de Mateus, e que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, ele vai dizer assim, olha, os Espíritos vão dizer assim para nós, que nós devemos tomar a nossa cruz, né? Tomar a nossa cruz, se é que a gente já decidiu seguir Jesus. Se nós queremos seguir Jesus, nós vamos tomar a cruz. E essa cruz, né? Essa cruz que nós vamos carregar, na verdade, são as tribulações que serão, né, provocadas na nossa fé. As tribulações que serão provocadas na nossa fé. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, nos momentos mais difíceis, a gente apela para Deus, a gente apela para Jesus, né? Mas saímos desses momentos difíceis, a gente já fica relaxado, né? Até um outro momento em que as coisas ficarem difíceis para nós. Então, quando a gente já se propõe, por exemplo, seguir Jesus, a gente já tem que ter a consciência de que a gente está assumindo um compromisso que vai gerar tribulações. E essas tribulações podem trazer o desânimo e nós pararmos a caminhada, né? Essa caminhada evolutiva que vai nos levar a um outro patamar, né? Um patamar mais alto na escala, né, espiritual. Então, veja que é muito difícil mesmo. E muitas pessoas desanimam, porque suportar corajosamente as tribulações é muito difícil, né? E muitas vezes ela consegue até enfraquecer a nossa fé. Tal é o nível das tribulações. Então, quando nós abraçamos, né, Jesus, quando nós abraçamos o Evangelho, ficamos expostos a esse tipo de situação, né? A gente fala sempre aí, quando a gente fala, porque eu escolhi servir a Jesus, você pode ter certeza que essa decisão de servir
a Jesus, vai estar chamando a atenção daqueles que pensam de forma contrária aos pensamentos do Cristo, né? São aqueles que vão tentar dissuadir-nos de seguir Jesus, que vai tentar nos desanimar nessa caminhada cristã. Então, veja que a gente vai passando por essas tribulações. Então, veja como é que a cruz é pesada mesmo, né? Como que ela vai pesando ao longo da nossa existência. Mas se a gente quer salvar a nossa vida, né? Então a gente precisa de acolher, de escutar esse conselho de Jesus. Se eu quero mudar, se eu quero abraçar uma nova vida, uma possibilidade de uma vida melhor, então eu tenho que renunciar a mim mesmo, né, que diz aí, que a gente sabe que significa orgulho, vaidade e tudo mais que a gente está trazendo por aí, renunciar aos bens materiais e tentar, pelo menos, né, crescer, né, nas questões espirituais. E isso é muito difícil, né? Isso também se transforma num peso, muitas vezes insuportável, né? Cada um deve tomar a cada dia sua cruz, diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A cada dia eu preciso de abraçar essa cruz, cada dia, né? A cada dia, a cada novo dia, a cada amanhecer, eu devo de tomar a minha cruz. O que significa que são novas oportunidades de regenerar o eu, né? O eu, o meu jeito de ser, eu espírito. Eu estou num processo de regeneração, né? De reconstrução de mim mesmo enquanto espírito. Então, a cada dia, eu preciso de tomar a minha cruz e caminhar. Isso é difícil, né? E a gente vive reclamando. Eu não aguento mais carregar a minha cruz. A minha cruz é pesada, como a gente estava falando no princípio. O que eu faço? Né? O que eu faço, então? A cruz é minha? É. Eu posso transferir a minha cruz? Não pode. Porque a cruz é uma construção sua. E se você a construiu, que você a carregue também. Então, eu não posso transferir a minha cruz para outra pessoa. Eu não posso alienar a minha cruz para outra pessoa. Então, o que eu faço? Então, vamos nos lembrar que Deus, na sua infinita misericórdia, né, infinita e amorosa misericórdia, amorosa providência, se encarregará de aliviar aqui e ali o peso dessa cruz, né, da nossa cruz. Como é que ele faz isso? Porque, diz os Espíritos, que do alto, né, do plano mais alto, descerão para nós torrentes invisíveis das fontes celestes para que nos fortaleça, né, a cada dia, quando nós, né, estivermos abraçados na nossa cruz. Diariamente descerá sobre nós torrentes invisíveis de força, de coragem, né, para que a gente consiga carregar a nossa cruz, já que nós não podemos transferi-la para ninguém, né? E assim nós vamos recebendo a ajuda e amparo, né, que são importantes para que a gente consiga levar a nossa cruz até o lugar que nós escolhemos levar, né? E Jesus, a gente não pode esquecer que ele mesmo exemplificou isso, né? A gente vai se lembrar daquela comitiva que foi aquela comitiva que acompanhava Jesus carregando a cruz, né? Depois que ele saiu do palácio de Pilatos, né? Pilatos condenou ele à morte pela crucificação, colocaram a cruz nas costas de Jesus e ele saiu do palácio de Pilatos caminhando para o Morro da Caveira. E ali se formou uma comitiva de um lado e do outro de Jesus, né? Aquela comitiva de pessoas que estavam ali olhando o que estava acontecendo, umas falando bem de Jesus, outras falando mal de Jesus, umas abençoando, outras jogando pragas e blasfemando, e Jesus transitando ali no meio daquela comitiva, né? A caminho do morro, da caveira, ou Gólgota, como diz existem algumas citações. Então, Jesus saiu ali carregando aquela cruz, né? E ele estava se sentindo abandonado ali, né?
Ele carregando aquela cruz, passando por meio daquela multidão, né, sofrendo todas, né, a carga negativa que aquele grupo de pessoas, de fariseus, de sacerdotes, né, lançavam sobre ele, aqueles dados venenosos sobre ele, como se não bastasse o sofrimento, né, os açoites, os dias que ele passou preso, né, a coroa de espinho na cabeça, ainda estava carregando a cruz. Então, Jesus realmente se sentiu enfraquecido, materialmente falando, né? As forças físicas dele se exauriram, porque um ser humano, por muito menos, não conseguiria passar por esses momentos tão difíceis. E Jesus passou, mas as forças físicas foram, né, esgotando. E no momento que ele estava esgotado, que as forças físicas haviam exaurido, apareceu alguém para ajudar Jesus a carregar a cruz. Vocês se lembram, né, desse personagem importante chamado Simão Cirineu. Foi esse Simão Cirineu, né, que estava atravessando, né, a cidade ali, vindo do campo, aquele sujeito que não estava sabendo nem o que estava acontecendo, né? É aquele famoso curioso. Ele viu aquela comitiva, aquela multidão formada ali, e ele chegou perto, de uma forma desavisada, para olhar o que estava acontecendo ali. Quando Simão Cirineu chegou ali perto para olhar, o soldado romano, o pretoriano, pegou Simão e falou: vai lá ajudar Jesus a carregar a cruz. Né? E ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Ele era um estrangeiro que estava passando por ali, vindo do campo, e, de repente, olhando, né, alguém o chamou para carregar a cruz. Agora, imagine, em sã consciência, quem aceitaria ajudar Jesus a carregar a cruz? Se fosse hoje, a gente ia titubear, a gente não ia querer. Foi o que aconteceu com ele, ele não quis, né? Ele ficou constrangido ali e teve que, de uma forma, né, de uma forma dolorosa, ele precisou de ajudar Jesus a carregar a cruz, de uma forma obrigatória. Ele não aceitou de pronto. Ele, né, assustou-se e ficou constrangido mesmo, né, pelos soldados romanos. E foi obrigado a seguir, a carregar a cruz até o Morro da Caveira. Né? Ele levou a cruz de Jesus até lá. Muito bem, e o que a gente quer dizer com isso? Né? E por que a gente está falando do Simão Cirineu? Porque o Simão Cirineu, com essas ações, com essa ação, né, com esse momento que está registrado lá no livro dos Lucas, de Marcos e de Mateus, com aquele momento dele ali, ele se tornou o testemunho da solidariedade e da fraternidade que o mundo nos solicita até hoje. Né? Hoje, o mundo solicita que nós sejamos fraternos, né? Porque a fraternidade é a base, né? É a base de tudo na nossa vida, né? De uma sociedade melhor, de uma sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária só vai existir se a base dela tiver a fraternidade. A fraternidade é o sentimento de um irmão para com outro irmão. Então, veja que a ação do Simão Cirineu, naquela época, se transformou num exemplo de solidariedade e fraternidade. Né? E até hoje nós trazemos o Simão Cirineu como o exemplo, né? Como um testemunho de amor ao outro. Claro que ele foi obrigado, né? Mas ainda assim, ele carregou a cruz de Jesus. Então, o que nós queremos, né, compreender com esse nosso estudo? Que todos nós, vamos encontrar pelo caminho pessoas, grupos, famílias que estão carregando cruzes muito pesadas. Né? Assim como Cirineu chegou, né, e foi observar o que estava acontecendo, nós também fazemos isso. Né? Nós olhamos ao nosso redor e percebemos quantas pessoas estão carregando
cruzes pesadas. E Jesus nos convida a sermos os sirineus, em nome dele, né? O mundo precisa de sirineus, né? De pessoas que possam ajudar o outro a carregar a cruz. É isso que o Evangelho de Jesus nos convida a fazer, né? A sermos solidários, ao percebermos que a cruz do outro é pesada, né? Que a gente vá e, de alguma forma, a gente tente minimizar o peso da cruz. Nós não podemos tirar a cruz de ninguém. A espiritualidade amiga não vai retirar a cruz de ninguém. Jesus não vai retirar a cruz das costas de ninguém, mas ele vai poder fortalecer, né? Ele vai poder enviar sirineus para ajudar as pessoas a carregarem a sua cruz, assim como ajudar a nós mesmos a carregar a nossa própria cruz, né? Essa cruz que nós construímos. Então, o exemplo de Cirineu deve se tornar presente na nossa vida. A gente se lembrar constantemente de que alguém ajudou Jesus a carregar a cruz e que nós também hoje estamos na posição de Cirineus, né, para ajudar alguém a carregar, e na posição daquele que também precisa de alguém e de pessoas e, né, que nos fortaleçam a carregar a nossa própria cruz. Então, é essa a ordem da nossa vida, né? Esse é o projeto reencarnatório de cada um de nós, né? É um projeto que a gente abraçou, né? E que a gente está tentando levar avante, à frente, mas nós precisamos de ter muito claro essa questão do ajudar, do acolher, de ser solidário àqueles que muitas vezes traz uma cruz muito pesada. Às vezes, nós falamos assim, mas cada um traz a sua cruz, né? As nossas cruzes também são pesadas. O que eu posso fazer, meu Deus do céu? Como que eu posso ajudar o outro na cruz que ele carrega, diminuir o peso da cruz que ele carrega, se eu mesmo carrego uma cruz, né, pesadíssima? Então, não devemos questionar, né? Se nós podemos aliviar o peso da cruz, então a gente está carregando a nossa cruz com o braço direito, mas com o braço esquerdo a gente pode, né, aliviar o peso da cruz do outro. É assim que funciona, né? E da mesma forma, alguém vai estar aliviando o peso da nossa cruz. Da mesma forma. Então, ajudamos aqui, aliviar daqui, alguém nos ajuda, aliviando o nosso peso dali. Essa é a verdade, né? Esse é o socorro que nós devemos espalhar por onde a gente estiver, né? A gente tentar se tornar sirineus. E o quanto é importante que a gente se torne sirineus, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, mundos de violência, né? Mundos de abusos de toda ordem, né? Mundos de preconceitos também de toda ordem. E o que a gente está fazendo aí no meio, né? Estamos desavisados, como o Cirineu estava quando ele chegou, né, perto da comissão, da comitiva, né, que Jesus, né, fazia parte, carregando a sua cruz. Então, veja o quanto nós podemos ajudar, né? O quanto é interessante que nós nos tornemos esses novos homens, né, de Cirene. Cirene é a cidade lá do Simão, né? Por isso Simão Cireneu. Então, nós devemos, a nosso turno, nos tornar realmente novos homens de Cirene, novos sirineus, né? Ajudar as pessoas, aqueles que estão passando sobrecarregados perto de nós, sobrecarregados pelo peso da cruz que lhe é própria, né? E dessa forma vamos ajudando, aguardando e esperando que também a providência divina nos envie o socorro, né, que nós precisamos. Então, essa, meus amigos, é a mensagem que a gente queria trazer no dia de hoje, né? E aí a gente tomou, né, alguns depoimentos do Emmanuel,
da Amélia Rodrigues. Inclusive, a Amélia Rodrigues, esse espírito fantástico, né, maravilhoso, escreve obras maravilhosas e busca a memória, as épocas de Jesus, né, a memória das épocas de Jesus. Tem um texto, uma mensagem escrita, Simão o Cirineu. Né? Então, quem quiser, né, quem se interessar em saber da história do Simão Cirineu, é só buscar esse livro da Amélia Rodrigues. Eu não lembro do nome do livro, mas eu lembro da mensagem. A mensagem chama-se Simão Cirineu. E é muito interessante, porque lá ela vai revelar para nós quem era o Simão Cirineu antes, né, de ele carregar a cruz de Jesus, quem se tornou o Simão Cirineu após ele carregar a cruz de Jesus. É muito interessante, é muito produtivo e é muito educativo essa mensagem de Amélia Rodrigues. Eu convido a todos, né, a procurarem aí no Google, vai achar com certeza, né, e lendo, estudando essa mensagem, que a gente possa também se identificar com ela, né, se identificar com o Simão Cirineu, no que se refere a ajudar aqueles que passam por nós, sobrecarregados pelo peso da cruz. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui conosco, aqui na nossa palestra, no nosso estudo, e espero que, de alguma forma, né, com essas palavras simples, né, do estudo mais simples, sem muito floreado, a gente possa ter retirado daí coisas que possam nos ajudar a caminhar, né? Possam nos ajudar nessa nossa caminhada do dia a dia, que possa nos ajudar, né, nos dias em que a cruz estiver pesando um pouco mais as nossas costas. E que Jesus nos abençoe e nos proteja, né? E que assim seja.